Deus, vamos começar. Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje de Jeremias, capítulo 43 ao capítulo 46. Jeremias é levado para o Egito, Jeremias 43. Quando Jeremias acabou de transmitir a todo o povo a mensagem do Senhor seu Deus, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os outros homens arrogantes disseram a Jeremias: Você está mentindo. O Senhor nosso Deus não nos proibiu de ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, o convenceu a dizer isso, pois ele deseja que fiquemos aqui e sejamos mortos pelos babilônios ou levados para o exílio. Joanã, os outros comandantes e todo o povo não obedeceram à ordem do Senhor para que ficassem em Judá. Joanã e os outros comandantes levaram consigo todo o povo que tinha regressado das nações vizinhas para morar em Judá. Havia na multidão homens, mulheres e crianças, havia as filhas do rei e todos que Nebuzaradã, o capitão da guarda, havia deixado com Gedalias, filho de Acaim e neto de Zafã. Também levaram o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. O povo não obedeceu o Senhor e foi para o Egito até a cidade de Táfnis. Quando chegaram a Táfnis, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: Pegue algumas pedras grandes e diante do povo de Judá enterre-as debaixo das pedras do pavimento na entrada do palácio do faraó aqui em Táfnis. Então diga ao povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Certamente trarei meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, aqui para o Egito. Colocarei seu trono sobre essas pedras que escondi. Ele estenderá sobre ela sua tenda real. E quando ele vier, destruirá a terra do Egito. Trará morte aos destinados à morte, exílios aos destinados ao exílio e guerra aos destinados à guerra. Incendiará os templos dos deuses egípcios, queimará os templos e levará os ídolos como despojo. Limpará a terra do Egito como um pastor que tira os piolhos de seu manto e sairá dali sem sofrer dano algum. Quebrará as colunas do templo do Senhor no Egito e queimará os templos dos deuses egípcios. Jeremias capítulo 44, julgamento por causa da idolatria. Jeremias recebeu esta mensagem acerca dos judeus que viviam no norte do Egito, nas cidades de Migdom, Dáfnis e Mênfis, e também ao sul do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vocês virão a calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas serão desertas Hoje elas estão desertas e em ruína, porque provocaram minha ira com a sua perversidade. Queimaram incenso e adoraram outros deuses que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Repetidamente enviei meu servo, os profetas, para lhe dizer: Não faça essas coisas terríveis que eu tanto detesto. Mas eles não deram ouvidos nem abandonaram sua perversidade e continuaram a queimar incenso a seus deuses. Por isso minha fúria transbordou e caiu como fogo sobre as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, que até hoje são ruínas desoladas. Agora o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, lhe pergunta: Por que destroem a si mesmo? Nenhum de vocês sobreviverá, nem homem, nem mulher, nem criança e recém-nascidos que veio de Judá. Por que provocar a minha ira queimando incenso para os ídolos que vocês fizeram aqui no Egito?
Destruirão a si mesmo e se tornarão objetos de maldição e zombaria para todas as nações. Acaso se esqueceram dos pecados de seus antepassados, dos pecados dos reis e das rainhas de Judá, e dos pecados que vocês e suas esposas cometeram em Judá e em Jerusalém? Até hoje não mostraram remorso nem temor. Ninguém escolheu obedecer a minha lei e aos decretos que dei a vocês e a seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: estou decidido a destruir cada um de vocês. Tomarei o remanescente de Judá, aqueles que teimaram em vir para o Egito e morar aqui, e os consumirei. Cairão no Egito os mortos por guerra e por fome. Todos morrerão, desde o mais humilde até o mais importante. Serão objeto de condenação, horror, maldição e zombaria. Eu os castigarei no Egito como os castiguei em Jerusalém, com guerra, fome e doença. Desse remanescente que fugiu para o Egito, na esperança de um dia voltar para Judá, ninguém sobreviverá. Embora anseiem voltar para sua terra, apenas uns poucos retornarão. Então todas as mulheres que estavam presentes e todos os homens que sabiam que suas esposas haviam queimado incenso para ídolos, uma grande multidão de todos os judeus que viviam no norte e no sul do Egito, responderam a Jeremias: não ouviremos as mensagens que você transmite em nome do Senhor. Faremos o que bem entendermos. Queimaremos incenso e apresentaremos ofertas derramadas para a Rainha do Céu, como nós, nossos antepassados e nossos reis e oficiais sempre fizemos nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naqueles dias havia alimento com fartura, éramos prósperos e não tínhamos problemas. Mas, desde que paramos de queimar incenso para a Rainha do Céu e deixamos de adorá-la com ofertas derramadas, temos enfrentado grandes aflições e morrido por guerras e fome. Além disso, acrescentaram as mulheres, você imagina que queimávamos incenso, apresentávamos ofertas derramadas à Rainha do Céu e fazíamos bolos que retratavam sua imagem sem o conhecimento e a ajuda de nossos maridos? Então Jeremias disse a todos, tanto homens como mulheres que lhe tinham dado esta resposta: vocês pensam que o Senhor não sabia que vocês, seus antepassados, seus reis e oficiais e todo o povo queimavam incenso a ídolos nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? O Senhor fez de sua terra objeto de maldição, ruína desolada e sem habitação, como está hoje, porque não suportava mais suas práticas detestáveis. Todas estas coisas terríveis aconteceram a vocês porque queimaram incenso a ídolos e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram a sua voz, nem seguiram sua lei, seus decretos e seus preceitos. Então Jeremias disse a todos, inclusive as mulheres: ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês judeus que agora vivem no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês e suas esposas disseram: cumpriremos nossa promessa de queimar incenso e apresentar ofertas derramadas à Rainha do Céu, e provaram com suas ações que estavam falando sério. Portanto, cumpram as promessas e votos que fizeram para elas. Ouçam, porém, essa mensagem do Senhor, todos vocês, judeus que agora vivem no Egito. Jurei por meu grande nome, diz o Senhor, que nenhum judeu na terra do Egito pronunciará meu nome.
Nenhum de vocês invocará meu nome, nem usará para jurar. Tão certo como vive o Senhor soberano, usará para jurar tão certo como vive o Senhor soberano. Pois eu os vigiarei para trazer sobre vocês calamidade e não bem. Os judeus que hoje vivem no Egito sofrerão guerra e fome até que estejam todos mortos. Apenas uns poucos escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então todos que vierem para o Egito saberão quais palavras são verdadeiras, as minhas ou as deles. E esta é a prova que lhes dou, diz o Senhor, de que todas as minhas palavras se cumprirão e de que eu os castigarei aqui. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofrá, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos que desejam matá-los, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeremias 45, mensagem para Baruque. O profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Baruque, filho de Nerias, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, depois que Baruque escreveu tudo o que Jeremias havia ditado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: estou cercado de aflições. Será que já não sofri o suficiente? E agora o Senhor acrescentou ainda mais dor. Estou exausto de tanto gemer e não encontrar descanso, e não encontro descanso. Baruque, assim diz o Senhor: destruirei esta nação que edifiquei, arrancarei o que plantei. Você procura grandes coisas para si mesmo? Você procura grandes coisas para si mesmo? Não faça isso. Trarei calamidade sobre todo este povo. A você, porém, darei sua vida como recompensa aonde quer que vá. Eu, o Senhor, falei. Jeremias capítulo 46, mensagem para as nações. O profeta Jeremias recebeu do Senhor estas mensagens acerca das nações. Mensagem para o rei do Egito. Essa mensagem acerca do Egito foi anunciada no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, quando o faraó Neco, rei do Egito, e o seu exército foram derrotados junto ao rio Eufrates por Nabucodonosor, rei da Babilônia, na batalha de Carquemis. Preparem seus escudos e avancem para a batalha. Selem os cavalos e montem neles, cavaleiros. Tomem suas posições e coloquem os capacetes. Afiem as lanças e vistas as armaduras. Mas o que vejo? O exército egípcio foge apavorado. Seus guerreiros mais valentes correm sem olhar para trás. Estão cercados de terror, diz o Senhor. Os mais velozes não conseguem fugir, os mais fortes não conseguem escapar. No norte, junto ao rio Eufrate, tropeçam e caem. Quem é este que sobe como o Nilo no tempo das cheias e inundam toda a terra? É o exército egípcio que inunda toda a terra. Conta vantagens de que a cobrirá como uma enchente e destruirá as cidades e seus habitantes. Avançam cavalos e carros de guerras, ataquem guerreiros valentes do Egito. Venham todos vocês, aliados da Etiópia, da Líbia e da Lídia, hábeis com escudo e arco, porque este é o dia do soberano Senhor dos exércitos, dia de vingar-se dos seus inimigos. A espada devorará até se fartar, sim, até se embriagar com o seu sangue. O soberano Senhor dos exércitos receberá hoje um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade para buscar remédio, ó filha virgem do Egito. Mas de nada adiantarão seus muitos medicamentos, pois não há cura para você.
As nações ouvirão falar de sua humilhação. A terra está cheia de seus gritos de desespero. Seus guerreiros mais valentes tropeçarão uns nos outros e juntos cairão. Então o Senhor deu ao profeta Jeremias esta mensagem acerca dos planos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anunciem essa mensagem no Egito, proclamem-na em Migdon, Menfis e Táfnis. Preparem-se para a batalha, pois a espada devorará todos ao seu redor. Por quê? Por que seus guerreiros caíram? Não conseguem ficar em pé? Pois o Senhor os derrubou. Não conseguem ficar em pé, pois o Senhor os derrubou. Tropeçam e caem uns sobre os outros e dizem entre si: venham, vamos voltar ao nosso povo, à nossa terra natal. Vamos fugir da espada do inimigo. Ali eles dirão: o faraó, o rei do Egito, só faz barulho, perdeu sua oportunidade. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Venham contra o Egito alguém alto como o Monte Tabor, como o Monte Carmelo junto ao mar. Arrumem a bagagem, preparem-se para ir ao exílio, povo do Egito. A cidade de Mênfis será destruída e não restará um só habitante. O Egito é formoso como uma bela novilha, mas uma grande mosca do norte está a caminho. Os mercenários do Egito são fortes como bezerros gordos, mas eles também darão meia volta e fugirão. Pois este é o dia da grande calamidade para o Egito, o tempo de seu castigo. O Egito foge como uma serpente que desliza para longe. Os exércitos invasores avançam e vêm contra ele com machados, como se fossem lenhadores. Cortarão seu povo como árvores, diz o Senhor, pois são mais numerosos que gafanhotos. O Egito será humilhado, será entregue ao povo do norte. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei Amon, o deus de Tebás, e todos os outros deuses do Egito. Castigarei seus governantes, o faraó e todos que nele confiam. Eu os entregarei àqueles que desejam matá-los, a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ao seu exército. Depois disso, porém, a terra voltará a ser habitada como no passado. Eu, o Senhor, falei. Mas não tenham medo, meu servo Jacó. Não desanime, ó Israel, pois eu o trarei de volta de terras distantes e seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego e ninguém o assustará. Não tenha medo, meu servo Jacó, pois estou com você, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais o espalhei, mas você não será completamente destruído. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.